Olá, bom dia, boa tarde e boa noite. Dando continuidade ao nosso conteúdo, hoje nós falamos de estruturas, structs, que é, sem sombra de dúvida, uma das ferramentas ou uma das técnicas mais poderosas na linguagem de programação. Está presente na linguagem C, assim como muitas outras. O primeiro conceito que ajuda a entender o que são as structs é que ela é uma ferramenta que nos permite uma organização. E a gente também precisa lembrar, e agora começa a ficar mais evidente um outro conceito, que é a abstração. Para a gente conseguir dar uma boa organização no nosso código, nós precisamos também ter uma boa abstração. Então, vou dar aqui uma abstração de algo que é concreto. Temos vários tipos de armário. Vamos pegar um tipo de armário específico, que é o guarda-roupa. O guarda-roupa ele tem vários espaços, então que te permite dar a organização que quiser. Quem vai definir a organização é o dono desse guarda-roupa, onde cada espaço ele vai colocar e vai usar da melhor forma possível. Cada gaveta, enfim, cada coisa, cada espaço para pendurar roupa e por aí vai. Mas é um, uma forma de dar organização. A organização depende do dono do guarda-roupa. E aqui no caso da linguagem de programação, a gente precisa abstrair os conceitos e essa abstração e essa organização está muito associada ao problema que a gente está resolvendo, mas algumas coisas elas são óbvias, embora implícitas, algumas vezes até explícitas, mas a ação de organizar ela depende única e exclusivamente do programador. Então, esse é um ponto. Structs nos permite organizar coisas, mas essa organização quem vai dar é o programador. Como que funciona essa organização? Até então a gente tinha nossas variáveis. Em alguns problemas, ou na maioria dos problemas, essas variáveis elas se relacionavam, elas tinham relação, elas tinham uma certa associação. E essas relações elas se davam pela lógica que o programador implementava. Essas relações elas não estavam explícitas. Essa organização ela não estava explícita, mas pela forma de funcionamento que tinha um determinado código, a gente via como uma variável se relacionava com outra por meio de uma linha, de uma operação, de um cálculo, de uma equação e por aí vai. As estruturas ela vem justamente para tornar essa organização de forma mais explícita. Então eu consigo, por meio das estruturas, entender ou deixar claro quais variáveis estão associados a um determinado conceito. Então eu agrupo variáveis em um determinado conceito. E aí nós começamos a reforçar aquela ideia de abstração e organização. Eu defino um conceito, defino uma organização e aí por meio do meu código eu torno essas coisas explícitas por meio das estruturas de tal forma que me dê organização. Vamos pegar, por exemplo, aqui a gente já vai começar a definir nossa primeira estrutura. Vamos imaginar que a gente quisesse fazer uma aplicação qualquer, deixa eu fazer um programa bem simplesinho nesse primeiro momento, mas para reforçar os conceitos. Vamos imaginar que a gente quisesse manipular uma data, dia, mês e ano. Essa data ela pode ser qualquer coisa, uma data de nascimento, sei lá, data de um evento importante, data de criação de algo, enfim. Mas data sempre vai ter dia, mês e ano. Num programa qualquer, nós criaríamos ali uma variável dia, uma variável mês e uma variável ano. Mas se a gente olhar essas três variáveis, dia, mês e ano, a gente começa a entender que existe um conceito maior, uma abstração maior,
onde dia, mês e ano nada mais é do que uma data. Então, é isso que a gente vai definir agora, um conceito data, por meio de uma estrutura, e dentro desse conceito data, a gente vai dizer que esse conceito data ele é formado por algumas características, que no caso serão variáveis. Quais variáveis? Dia, mês e ano. Então vamos lá. Coloquei aqui os includes, que provavelmente a gente vai usar. Se precisar de mais include, nós colocamos. Struct. Esse é o comando que eu defino a minha estrutura. Eu preciso dar um nome para a estrutura que eu estou definindo. Vamos dar, por exemplo, o nome de data. Então a minha estrutura se chama data. Abri, né, já abri chaves, porque dentro das chaves eu vou dar a minha definição. E aí eu coloco int dia, int mês, int ano. São as mesmas, aqui eu estou definindo variáveis. Tá? Então, nesse momento, é fora do main a minha definição de struct. Nesse momento, eu estou definindo uma estrutura. Essa estrutura tem nome, ela é uma estrutura que se chama data, e essa data ela é formada por 3 variáveis, dia, mês e ano, todas inteiras. Nesse momento da definição da estrutura, nada mais estou fazendo do que definir uma forma. Vamos pegar lá um exemplo de forma de bolo. É exatamente isso. Eu estou fazendo uma forma. Dentro do meu main, por exemplo, agora, eu vou criar uma estrutura de fato. Aqui eu defini uma estrutura. Eu defini uma forma. Usando mais uma abstração. E agora eu vou criar uma struct. Struct. Vamos imaginar que vai ser... Quando eu falo struct, eu tenho que dizer... Estou dizendo que eu estou criando uma estrutura agora, mas eu tenho que dizer de que tipo é essa estrutura. É o tipo que eu acabei de definir aqui, né? Que é o tipo data. Data. E agora eu vou dar um nome. Por exemplo, nascimento. Nascimento. O que eu fiz nessa linha de comando? Eu criei uma estrutura, de fato, que se chama nascimento, e ela é de uma determinada forma, que é da forma data, que é a definição que eu fiz aqui em cima. Quando eu faço isso, agora eu consigo usar as variáveis que eu defini dentro da estrutura. Então, por exemplo, aqui eu estou, para eu usar um determinado campo, ou uma determinada variável de uma estrutura, eu coloco o nome que eu dei, no caso nascimento, ponto, a própria ferramenta já me diz, ó, dia, mês e ano. Por exemplo, dia recebe 17. Nascimento recebe. Nascimento mês vai receber 12. Nascimento ano. Nascimento ano recebe 1980. Se eu rodar esse programa, ele vai... Beleza, ele não está fazendo printf de nada, né? Só para ver se não tem nem erro de compilação. Então, perceba que na prática, é como se eu tivesse 3 variáveis. Mas essas 3 variáveis, elas estão organizadas em uma estrutura que se chama nasce, e ela é do tipo nascimento. Eu poderia criar aqui uma segunda estrutura, que é, por exemplo, vamos pensar aqui, admissão. Imaginando admissão. Imaginando que seria alguma coisa a ver com emprego. Admissão. Então, estou criando 2 estruturas, uma nascimento e a outra admissão. E ambas as estruturas são do tipo data. Portanto, o nascimento vai ter dia, mês e ano.
Admissão também vai ter dia, mês e ano. Vamos ver. Admissão. Dia. Vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V disso aqui tudo. Vou ganhar tempo. Só vamos trocar aqui. Vamos colocar uma outra data. 20 do 8. 170. Então agora eu peguei a estrutura que eu criei, admissão, que é do tipo data, e coloquei dia, mês e ano. Então, duas estruturas, todas no mesmo tipo que é estrutura data. Então, agora a gente viu como que, nesse primeiro momento, a gente viu como que se define a estrutura e como que se cria a estrutura dentro do código. Tá? Criamos estruturas, mostramos aqui como que eu organizo. Então, dei uma organização para a estrutura data, que ela é formada por dia, mês e ano. A gente poderia estar estruturando um outro conceito. E uma outra técnica nas estruturas que também são muito úteis. Esse primeiro vídeo é só para a gente dar as definições. Os próximos a gente vai trazendo mais elementos e tornando esse programa ainda mais compreensível. Que é, a partir do momento... Bom, antes de ir para esse ponto, vou dizer para vocês aqui que eu posso fazer uma outra estrutura com os mesmos campos aqui. Vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. É óbvio que se eu tentar compilar isso vai dar errado porque já existe uma estrutura com o mesmo nome. Mas eu posso criar uma estrutura 2 com os mesmos campos que estão aqui em cima. Não tem problema algum. Se eu tentar rodar isso, bom, ele compilou normal. Agora, só que é óbvio que aqui eu estou criando nascimento e admissão do tipo data e não do tipo data2. Mas tanto data quanto data2 tem os mesmos dias, mês e ano. Isso é permitido. Para tornar a nossa vida, a vida do programador, mais simples, a gente definiu essa forma aqui, né? Definiu esse molde, e a gente pode dar mais um nome para esse molde, por meio de um comando que é typedef. Typedef. Opa, typedef. E aí eu vou dar um apelido para esse molde. Por exemplo, minha data. Deixa eu compilar, ele vai dar. Funcionou, beleza. É como se eu tivesse vários moldes, né, várias formas de bolo. Todas são formas de bolo. Mas agora uma vai ser quadrada, a outra vai ser redonda. Vou usar esse exemplo. Então, qual a utilidade disso daqui? É tornar as coisas mais simples. Porque aqui, quando eu vou criar essas duas structs, nascimento e admissão, eu sei que ela é do tipo data, mas eu preciso dizer struct data. Tem sempre esse comando. Eu tenho que dizer que é uma estrutura e de que tipo que é a estrutura. Qual é a definição do tipo que eu defini. Quando eu dou um apelido para essa estrutura que eu defini, eu posso simplesmente chegar e fazer isto daqui. Para simplificar, porque a gente vai fazer muito, usar a estrutura em funções e por aí vai. Com isso a gente consegue fazer a mesma coisa do que a gente fez até então. Que é, agora, em vez de falar struct, tipo da estrutura que eu defini, eu uso simplesmente a definição que eu dei, ou o apelido que eu dei para a definição que eu criei de uma estrutura específica. Então esse primeiro vídeo é um pouco mais conceitual. No próximo a gente
retoma um pouco desses conceitos, mas trazendo outros.